Pessoal, então agora a gente vai ver um exemplo da utilização de alguns métodos da classe Graphics 2D, tá? Que todos os métodos que a gente utilizou até agora eram métodos da classe Graphics, que são formas geométricas primitivas que a classe Graphics 2D utiliza, tá? Então aqui, ó, a gente vai criar um exemplinho, né? Tá criado aqui o exemplo G2D. Tem aqui a classe principal e tem uma classe Java normal, formas G2D. Ela estende JPanion. Aqui a gente está passando o Graphics G no Paint, componente, tá vendo? Mas aqui, ó, a gente vai criar um objeto Graphics 2D, tá? Então a gente está fazendo aqui uma conversão do objeto G de Graphics para Graphics 2D. Quer dizer que a partir de agora o G vai poder utilizar os métodos da classe Graphics 2D. Então aqui G2D, vamos utilizar um método chamado setPoint. Esse método setPoint vai permitir que a gente desenhe uma forma preenchida com um gradiente, tá? Então nesse setPoint aqui eu vou colocar assim, ó, new gradient point, tá vendo? Quando você dá Ctrl espaço, ele te mostra aqui, ó, novamente, né, ó, falando o que eu já reforcei antes, a documentação da API. Então aqui você pode fazer até uma leitura breve sobre como que funciona esse método. Gradient point. O que eu vou passar nesse gradient point? Eita. Isso. Vamos passar aqui um valor. Valores de cores. Tô cega, achei. Bom, com isso eu tô configurando um gradiente, tá? De novo, se a gente vier aqui, ó, Gradient Point, ele vai te mostrar tudo o que você precisa, né, para esse gradiente funcionar. Como que ele funciona? Aqui, ó, vamos utilizar o método fill, que serve para quê? O método fill serve para preencher uma forma. Que forma? Vou usar uma forma chamada elipse 2D. Ó. Opa, desfaça aqui. Elipse 2D. Ponto. Double. Porque eu quero passar valores aqui para ela. Ok, aqui. Então, aqui eu estou usando o método Ellipse 2D e o método Gradient Point. Então, buscando aqui na nossa apostilinha, ó, a gente tem, ó, classe Gradient Point, Texture Point, que vão especificar aí as características para preencher formas com cores, né? Então, aqui tem, falando um pouquinho mais de gradiente, né, que é a questão do nosso atributo fill, e aqui o exemplo de como é utilizado, né? Primeiro você chama o método Gradient Point, passa para ele os valores e depois você utiliza esse método. Então aqui, em seguida, então esse cara aqui, ó, desenha uma oval preenchida, ok? Com gradiente. Você que vai definir esse gradiente, né? Um gradiente azul-amarelo. Por isso que aqui tem, ó, azul e amarelo, tá? Aí, vamos colocar aqui G2D ponto. setPoint. Vamos colocar uma cor única aqui. Color. Ponto red. Então, podemos, né, utilizar aqui direto. G2D ponto. O stroke para desenhar aqui uma forma. Que no caso vai ser um retângulo.
Como trabalha com valores de número real, por isso a gente tem que pôr esse F aqui, tá? Porque é float. Sempre que a gente utilizar float, tem que passar o flow, o F2, o F. Aqui o setStroke é a mesma coisa, ó. Que ele vai definir para nós esse objeto aqui para a gente utilizar na renderização, no processo de renderização de uma imagem, tá? Então a gente tem que passar um valor sempre aqui antes. Desculpa, aqui a gente vai desenhar agora. Vamos desenhar, usar o Draw. E aqui que nós vamos desenhar um retângulo 2D. Eita. Double. E aí nós vamos passar aqui. 80, 30, 65, 60, o tamanho dele. Agora nós vamos aqui desenhar um retângulo arredondado com fundo de imagem. Esse cara aqui desenha um retângulo em vermelho. Então aqui nós vamos utilizar, ó, buffer image isso. PF eu vou por aqui. E aqui eu vou passar onde ele começa, onde ele termina e a imagem. Eu vou procurar uma imagem aqui ainda. Eu vou pôr aqui um tipo para trabalhar com RGB no caso. E aqui para a gente poder desenhar na imagem, no caso. Para quem tiver com dúvida em relação ao stroke ou outros métodos, consulte sempre aqui, ó, né, o 2D Graphics. Aqui, ó, nesse tutorialzinho, ele explica exatamente o que é o fill e o stroke. O fill é como ele trabalha com o processo de renderização do preenchimento. E o stroke é o processo de renderização da linha, do contorno, do esboço. Tá? Então, é o processo de desenho do corpo, da forma, né, da linha, qual que é o estilo da linha, qual que é a cor da linha, assim por diante. E aqui tem até um exemplinho, ó, tá? De como isso acontece, que é mais ou menos o que a gente também está trabalhando ali, né? Então, Basic Stroke, no caso, é o traçado básico daquela forma. Então, traçado básico, ó, uma linha com pontilhados, ou então aqui, ó, se a gente usar o Fill, tem aqui o preenchimento, tá? Então, agora aqui, continuando com o nosso... nossa imagem, nós vamos colocar assim... Vamos criar um outro objeto, Graphics 2D, vamos chamar de G2D, não, pode ser G2D 2, igual, vamos criar aqui o nosso bf.createGraphics, que isso é para a gente poder criar o gráfico da imagem, tá? Então, vamos colocar aqui, G2D2.setColor. Vou setar uma cor, no caso, eu vou pôr amarelo. Beleza. Vou pôr agora um preenchimento de um retângulo, tá bom? Que começa em 0.
Então, aqui um retângulo, que é um retângulo preenchido, tá? Vou setar uma outra cor. Vou colocar preta. E aí, vou desenhar agora um outro retângulo. Vou pôr opa. 6 e 6. Vou agora citar uma outra cor, como azul. Opa. Vocês vão ver como que isso daqui vai virar. Isso daqui, ele vai virar o preenchimento dentro da forma, tá? Então, aqui eu tô criando uma imagem nova. Eu estou criando uma imagem que vai dentro do preenchimento de uma forma, e essa forma é esse retângulo que a gente está definindo aqui, ó. Defini um retângulo aqui, que vai ter uma linha de contorno com esse valor, 10.0F, F por causa do float, tá? Aqui eu vou trabalhar com RGB, valores inteiros de RGB, e aqui eu tô falando, né, que dentro vai ser pintado retângulos, né, que vão ter essas cores, o contorno amarelo, o preenchimento amarelo, e aqui vamos desenhar mais um. Vou fazer agora mais um retângulo ainda. Vou setar a cor de vermelho. Eita. São as cores básicas aqui, por isso que eu tô usando maiúsculo. Vou desenhar um retângulo preenchido. Esse draw rect não é um retângulo preenchido, ok? O que é fill rect é retângulo preenchido. Então, eu vou pôr 4, 4, 3 e 3. Então, aqui, na verdade, você pode até pôr assim, ó, desenhando a imagem de preenchimento do retângulo. Isso, ok? Então, aqui eu seto uma cor, preencho com uma cor. Seto uma cor, desenho um retângulo, sem preenchimento. Seto uma cor, desenho um retângulo preenchido. Seto uma cor, desenho um retângulo preenchido com essa cor. E aí, onde ele começa e termina, ok? E aqui eu vou pôr o meu outro objeto, tá? Porque aqui esse objeto é um objeto separado. Esse objeto aqui é um objeto. Esse objeto aqui é um, tá? Esse objeto aqui é outro. Esse é o que nós estamos trabalhando no programa como um todo. Vou usar uma textura, ok? Porque ele vai ser pintado dentro. BF, quem que eu vou pintar com essa textura? É um retângulo. Ok? Então, aqui eu vou, né, fazer a nossa pintura do nosso retângulo, usando aquela imagem que eu criei anteriormente. Esse é um retângulo arredondado, tá? Eita! Então, crio aqui um retângulo arredondado agora. Então, ele vai desenhar um retângulo arredondado, preenchido com essa textura que nós criamos aqui, essa imagem que nós criamos, que vai ser a textura dessa figura,
tá? E em cima, então, desse desenho aqui, ó. Bom, vamos fazer mais um desenho. O set point é sempre para a gente definir a cor, ou preenchimento, ou a textura. Então, o fundo branco, a cor branca. Vamos setar a forma, o contorno aqui, né? Agora eu vou pôr 6.0F, sempre é um valor float que nós vamos passar. E agora eu desenho. Vou desenhar o quê? Um arco 2D. Ponto double. Sempre vai ser assim, tá? E aqui eu passo um parâmetro. No final. Então, esse parâmetro que a gente está passando aqui no final, ó, tá? Ele indica que o arco é fechado desenhando duas linhas, ok? Então, aqui, só para recapitular um pouco, as linhas retângulos, os retângulos arredondados, os arcos e os ovais, né, do Java 2D, todos são double, tá? Então, sempre vai ser line 2D.double, rectangle 2D.double, round rectangle 2D.double, arc 2D.double, elipse 2D.double, tá? Todas elas representam uma forma geométrica que tem as dimensões especificadas, né, como valores de ponto flutuante de dupla precisão, por isso que é double, ponto flutuante de dupla precisão, tá? Tem uma outra versão que é para precisão simples, que é o float, elipse 2D.float, line 2D.float, etc, né? Mas assim, normalmente a gente costuma utilizar mais o double. Bom, e aí a gente tem lá o set point, que o set point ele vai configurar aí, né, a cor que é exibida pela forma. Então, o objeto point determina a cor exibida pela forma, tá? No nosso set point aqui, ele vai determinar qual que é a cor que aquela forma vai exibir. Ele implementa a interface point da hierarquia de classes aí do Graphics. O set point, ele pode ser uma cor simples, como a gente está vendo aqui, ó, que é o color.red, ok? Ou ele pode ser uma instância de uma outra classe, como o gradient point aqui, ó, que a gente está passando aqui. Ou ainda, pode ser um texture point, tá vendo? Então, o set point pode ser uma cor simples, pode ser uma textura, ou pode ser um gradiente, tá? No caso do gradiente, o gradient point, ele desenha uma forma em cores que vão mudar gradualmente, né? Vocês sabem o que é um gradiente, né? Ou degradê no caso, né? Então, o gradient point, ele requer 7 argumentos. Esses dois primeiros argumentos aqui, ó, vão especificar a coordenada inicial do gradiente. Esse terceiro aqui, ele especifica a cor inicial do gradiente. O quarto e quinto especifica a coordenada final, onde vai terminar. E o sexto vai indicar a cor do fim do gradiente. E esse último aqui, ó, especifica se o gradiente é cíclico ou acíclico. Então, quando for true, o gradiente é cíclico. Quando for false, o gradiente é acíclico, tá?
Então, tudo isso aí determina a direção do gradiente, tá? Então, aqui nesse caso, ó, como 35 e 100 está abaixo à direita da coordenada 5 e 30, ok? O gradiente vai seguir de baixo, né, para baixo e para a direita em um ângulo. E esse gradiente, ele é acíclico. Então, a cor vai iniciar com azul e gradualmente vai se tornar amarelo, tá? E depois, gradualmente, vai retornar para o azul. Se o gradiente, por um acaso, fosse acíclico e aqui fosse falso, aí a transição da cor ia ser da primeira cor especificada, que no caso é azul, para a segunda cor, que nesse caso é amarelo, tá? Então, seria o inverso. Depois a gente tem aqui o fill, ó, o método fill, que vai desenhar um objeto preenchido. Um objeto, normalmente, a gente chama de shape, tá? Shape, forma, corpo, né? É um objeto de uma forma, né? Um objeto de um corpo. Preenchido, ele também implementa a interface shape, tá? Aqui, no caso, a gente está usando o ellipse 2D.double, então ele vai desenhar uma elipse, né, da classe Java Graphics 2D, e tem 4 argumentos, né, que vão especificar o retângulo, que delimita o oval que ele vai exibir, né? Então, o início e o fim desse objeto que ele está desenhando, dessa elipse. Depois, a gente tem a definição de uma cor, né, que é a cor vermelha. E a gente vai desenhar de novo uma outra figura, só que usando esse método setStroke, que na verdade configura as características da borda do retângulo, ou seja, as linhas para uma forma. Então, esse método setStroke, ele requer como argumento um objeto da interface stroke, tá? Então, aqui, no caso, a gente está utilizando o Basic, né, Stroke, aqui dentro, né, ó, New Basic Stroke, ok? E essa classe Basic Stroke vai fornecer aí alguns construtores para você especificar a largura da linha, tá? Então, como as linhas terminam, que são as terminações de linha, a largura da linha, como as linhas se juntam, que são as junções de linha, os atributos do traço da linha, se for uma linha tracejada, por exemplo, entre outros tipos de construtores, tá? Nesse construtor aqui, que a gente está chamando nesse código, né, ele está fazendo o quê? Especificando que a linha tem que ter 10 pixels de largura. Aqui tem que ter 10 pixels de largura. E aqui embaixo, o que a gente está fazendo? Tem 6 pixels de largura, tá ok? O método draw, aqui, ele desenha um objeto do tipo shape, ok? Uma forma. Nesse caso, o retângulo 2D, que também tem aí 4 coordenadas, né? 4 argumentos, desculpa, que são referentes às coordenadas de onde esse retângulo vai começar e terminar, ok? E aqui a gente vai desenhar um retângulo preenchido com um padrão criado por BufferImage. Então, esse gradiente aqui, né, esse padrão, na verdade, padrão de padrão mesmo, sabe aquelas imagenzinhas padrão que às vezes tem lá no CorelDRAW, no Photoshop, para você fazer o preenchimento de uma forma? Então, aqui a gente cria esse padrão. Então, a gente está criando um padrão por BufferImage, tá? Que nesse caso aqui, ele vai utilizar imagens coloridas, figuras coloridas, né, e na escala de cinza, para preencher uma forma. Então, esse BufferImage tem 10 pixels de largura e 10 pixels de altura. 10 pixels de largura, 10 pixels de altura, tá? São esses dois primeiros argumentos aqui do construtor. Esse terceiro argumento aqui, ó, indica que a imagem vai ser armazenada nas cores no formato RGB, ou seja, no esquema de RGB. Tem outros esquemas de cores que vocês podem utilizar. Tá? Então, BufferImage, no caso, utilizando o type int RGB, quer dizer que essa imagem que está sendo criada para esse padrãozinho vai ser armazenada no esquema de cor de RGB. Tá? Então, aqui ó, a gente está criando um padrão de preenchimento para o retângulo arredondado. Então, primeiro a gente cria o BufferImage, ok? Com o Graphics 2D, que chama aí, né, o nosso método Graphics. E aí a gente configura o Paint, né, para um novo objeto do Texture Paint aqui, ó.
Então, aqui a gente está construindo, né, esse cara, o que vai nesse padrão. Então, são retângulos, né, como a gente viu, que a gente vai preencher. E aqui, em Texture Paint, a gente está pegando essa imagem que foi armazenada aqui, ó. Nós armazenamos aqui essa imagem que a gente criou e estamos passando ela para esse cara aqui, ó. Tá? Então, esse cara aqui está recebendo a imagem que a gente criou e está armazenando aqui. Então, primeiro crio o Buffer Head Imagem, depois eu crio uma forma de Graphics 2D para criar esse padrão que está sendo armazenado aqui. E em seguida, eu uso esse padrão que eu criei aqui, ó. Tanto que aqui em Texture Paint, o primeiro argumento é o BF, que é justamente a imagem que está armazenada, tá? No Buffer Head Image, que é o padrãozinho que a gente criou, tá? E aqui nós temos, então, quem é a forma que vai ser preenchida com esse cara. A forma que vai ser preenchida com esse cara é esse retângulo aqui, tá? Então, um objeto Texture Paint utiliza, né, a imagem armazenada no Buffer Head Imagem associado, o primeiro argumento do construtor, como a textura de preenchimento para uma forma preenchida. O segundo argumento especifica a área do retângulo, tá, que será replicado a textura. Nesse caso, o retângulo tem o mesmo tamanho que o Buffer Head Image, né, mas uma parte menor da Buffer Head Image pode ser utilizada, ok? Então, aqui 10 e 10. 10 e 10, 10 e 10. Bom, depois eu tenho o desenho de uma forma preenchida, que é o fio. O fio é para preencher um retângulo arredondado, tá? Então, esse retângulo arredondado, ele tem 6 argumentos que vão especificar as dimensões desse retângulo, a largura, a altura do arco, né? Para determinar os arredondamentos dos cantos, ok? Depois aqui a gente está setando uma outra cor, que na verdade a gente vai desenhar um arco, né? E esse arco ele vai ter a forma de uma torta com uma linha branca espessa. Então aqui eu estou de novo fornecendo o tipo de linha que eu estou pintando, no caso 6 pixels de largura, né? E aí eu vou desenhar então com Draw um objeto, uma forma, um shape, né? Que vai ser o arco 2D, que tem aí os 4 primeiros argumentos, que especifica a coordenada x, a coordenada y, a largura e a altura do retângulo, né, que é delimitado aí para o arco. O quinto argumento, que especifica o ângulo inicial, e o sexto argumento, que especifica o ângulo do arco, tá? O último argumento, que vai especificar como que o arco é fechado, esse cara aqui, ó, como que o arco é fechado. Então, esse arc 2D Pi é uma constante, né? Ele vai indicar que o arco é fechado desenhando 2 linhas. Uma linha a partir do ponto inicial do arco para o centro do retângulo e uma linha a partir do centro do retângulo para o ponto terminal. Esse retângulo é o retângulo delimitador desse arco, no caso, né? Essa classe Arc 2D aqui pode ainda te fornecer outras constantes, né? Para você utilizar como o arco é fechado. Então, tem, por exemplo, a Short, que ela vai desenhar uma linha do ponto inicial ao ponto final, e uma Open, que indica que o arco não é fechado, tá? Então, só retomando aqui, ó, os 4 primeiros argumentos. Especifica a coordenada x superior esquerda, a coordenada y superior esquerda, a largura e a altura, certo? Do retângulo que delimita o arco. O quinto argumento é o ângulo inicial, 1, 2, 3, 4, 5, ok? O sexto argumento, o ângulo do arco, quer dizer que ele tem um tamanho de 270 graus. E o último, né, aqui o nosso, é como o arco é fechado. Então, continuando aqui, parece que vai chover, o tempo está fechando. Esse barulho que vocês estão ouvindo é o barulho do ventilador, porque está muito quente. Vamos continuar aqui, terminar, está faltando pouca coisa. A gente vai fazer um outro desenho. Nós vamos desenhar uma linha G2D.setPaint para definir o que eu vou usar de cor para esse objeto aqui. Vou usar color.green, verde, e vou desenhar G2D Draw. Vou desenhar uma linha.
line 2D, ponto, toda vez vai dar isso, double, e vou passar aqui os valores, né, dessa linha, os pontos iniciais e finais, onde ela começa e onde ela termina, tá? Vou desenhar aqui, ó, uma linha que vai ser float, vou pôr assim, linha. Vou usar aqui um vetor, um vetor. Nesse vetor, eu vou pôr um padrão de traço. Na verdade, ao invés de linha aqui, vou pôr traço. Aí, vou pôr assim, G2D.draw para desenhar. Vou desenhar com uma cor. Vou pôr a cor amarela. E aí, vou desenhar um corpo. Ó, desculpa, aqui não é draw, né? Set point, desculpa. G2D. Set stroke, para a gente desenhar uma linha. Basic stroke. E aqui eu vou pôr assim 4. Que é o tamanho, né? Basic stroke, ponto. Aqui tem todas as opções, ó. Vou usar cap round, que são linhas com segmentos, tá? Vou usar basic stroke, ponto, join round, para conectar. E aqui, 10, traço, 0. Mais um desenho. Nós vamos desenhar isso, né? Não pode só ficar aí na definição. Perceba que tudo a gente define primeiro, depois a gente desenha. Line 2D ponto double. Vou por onde começa e termina essa linha. Então, aí, ó, essa linha, né, vai ser uma linha contínua e tracejada. Então, tem uma linha contínua e outra tracejada, na verdade. Então, a gente configura o objeto point com a cor green. Aí, a gente utiliza o método draw para desenhar um objeto, né, do tipo shape. Nesse caso, aí, vai ser a line 2D. E os argumentos, né, do construtor especificam as coordenadas iniciais e finais da linha, do nosso line 2D. E aí, nós temos aqui um array de float de um elemento contendo o valor 10. Então, esse array vai ser utilizado para descrever os traços na linha tracejada, tá? Então, vai ser de 10 em 10 aqui. Então, cada traço terá 10 pixels de comprimento, tá ok? Então, para criar traços de comprimentos diferentes em um padrão, você tem que fornecer o comprimento de cada traço como elemento no array, tá? Então, isso aqui é bem legal. Você mesmo está criando suas formas, suas linhas, etc. Aí a gente configura o objeto point, né, para a cor amarela. E utiliza aí o objeto stroke para desenhar uma nova linha, né? Essa linha tem 4 pixels de largura. Aqui, ó. 4 pixels de largura. As extremidades são arredondadas, por isso cap round, tá? E a gente vai definir se as linhas vão se juntar ou não, como em um vértice de um retângulo, né? Então, as linhas de junção são arredondadas, essas linhas aqui são arredondadas, ok? E esse argumento traço que nós passamos vai especificar o comprimento do traço da linha. O último argumento que a gente tem aqui é o índice inicial do array, tá? Que a gente tem que passar, que é para o primeiro traço no padrão, ok? Então, vamos ver aqui como é que vai funcionar, se vai dar certo. Vamos fazer aqui o nosso método principal, né? A classe principal. Então, nós vamos colocar o JFrame.
o JFrame aqui. Vamos colocar o título na barra de título, desenhando com Java 2D. Aí vamos colocar jf.setDefault, né? Exit on close, jf.add, que a gente vai adicionar o... Desculpa, antes a gente tem que criar o nosso objeto aqui, né? Formas G2D, fg igual a new formas G2D. E aqui a gente vai passar o fg. E aí nós vamos colocar aqui jf.setSize com o tamanho. E aqui jf.setVisible como true. Então vamos ver aqui. Olha lá, apareceu aqui o nosso bonitinho, ó. Então vamos vir aqui no código. Tá aqui o nosso gradiente, ó. Tá vendo? Essas duas linhas fizeram esse primeiro cara aqui, ó. Essas duas linhas é correspondente a esse primeiro desenho aqui. A linha seguinte, as três linhas seguintes, são correspondentes ao segundo retângulo, tá? Que a gente definiu como 10 pixels aqui, né? O contorno, e desenhamos um retângulo, sem preenchimento. Tudo isso daqui, ó, tudo isso é referente... Oxe, tá difícil. Tudo isso é referente a esse terceiro aqui, ó, que tem os cantos arredondados e ele tá preenchido pelos retângulos que nós definimos aqui na nossa imagem de padrão, tá? Então tá lá, ó, o retângulo yellow, com uma cor preta, como vocês podem observar, aí tem uma cor azul e tem uma cor vermelha. Notaram? Né? Então tá aqui, ó, dá pra ver certinho onde tá amarelo, onde tá preto, onde tá azul e onde tá vermelho. Certo? Ele preenche, então, a nossa forma com esse padrão, né, de textura. A outra, essas três linhas, correspondente, né, ao nosso arco aqui, ó, o branco, tá vendo? Esse daqui, ó, referente é essa nossa linha verde, tá certo? E essas três últimas aqui, 4 últimas, referentes à nossa linha amarela aqui, ó. Ó que legal. Então, Java 2D te permite fazer muitas outras coisas, diferente das primitivas básicas do Graphics, que é tudo bem definido. Aqui, com o Java 2D, você pode fazer várias coisas, ok?